A Universidade Federal de Goiás acredita que é fundamental promover o intercâmbio cultural entre África e Brasil e, por isso, recebe intercambistas africanos anualmente. E para bater um papo sobre esse assunto, hoje eu falo com Eduardo Umbani, membro da Comissão de Estudantes Africanos e doutorando em Sociologia pela UFG, e também falo com Nigel Dias, presidente da comissão organizadora da Semana da África e estudante do curso de Engenharia da Computação. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eduardo, gostaria de fazer uma pergunta primeiramente para você. Quais são os maiores desafios enfrentados pelo ensino superior na África? Então, muito obrigado pela questão. Como deve perceber, a questão não é tão simples assim de ser respondida. Mas antes de ir à questão propriamente dita, eu queria, enfim, desconstruir um pouco essa ideia muito comum fora da África, segundo a qual a África é qualquer coisa de homogénea. Na verdade, não há uma só África, há diferentes Áfricas. A África é um continente que tem 55 países, cada um dos quais com a sua trajetória, com as suas dinâmicas e as suas especificidades. Então, entrando para a questão que você colocou sobre os desafios do ensino superior, eu estruturaria a minha resposta em duas dimensões, numa dimensão quantitativa e numa dimensão qualitativa. Do ponto de vista quantitativo, por conta das dificuldades financeiras, dificuldades de recursos que o continente africano vive, o ensino superior caracteriza-se por apresentar uma rede de universidades, de instituições não muito robusta. Ou seja, a África não tem o número de universidades que deveria ter face à sua população. Então, isso vai trazer problemas como o acesso. Não é? Se a gente olhar para a estrutura estudantil em África, a gente vai perceber que há muitos alunos que concluem o ensino médio, mas não passam para a universidade, pelo simples facto de que ela não existe. Não é? O número de vagas não é suficiente para absorver a demanda. E há outros aspectos que poderia referir ainda na dimensão quantitativa, mas a gente poderá falar sobre isso mais tarde. Do ponto de vista qualitativo, uma discussão que está posta em África é sobre a qualidade do ensino superior. Eu penso que a universidade, a escola formal de forma geral em África é a reprodução daquilo que é a escola no Ocidente. Então a gente se questiona, será que essa universidade é relevante? As pessoas formadas nas universidades africanas dão conta de dar resposta aos problemas que estão naquela sociedade? Essa é uma questão que fica em aberto. Mas é preciso referir que, não obstante todas essas dificuldades que nós temos no ensino superior em África, o ensino superior em África tem vitalidade, está a fazer coisas muito interessantes. As pesquisas mostram, por exemplo, que os estudantes que fazem graduação em África, quando vão para os outros países, não encontram muita dificuldade para fazer a pós-graduação. Isso revela que a formação inicial, não é, a licenciatura, a graduação, tem uma certa qualidade. Também deve saber que um fenómeno que caracteriza é o que se designa de fuga de quadros. Há muita gente formada em África que sai para fora da África e encontra emprego. Isso revela que, não obstante todas as dificuldades, há um trabalho que está a ser feito em África. E isso é muito positivo, né? Claramente, é muito positivo. O que é importante é dar continuidade, reinventar constantemente a universidade em África para dar conta dos desafios que existem hoje naquela sociedade. E para você, Nigel, o que é mais desafiador participar de um convênio entre Brasil e África e cursar um curso em Goiás? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Um dos principais desafios que a gente enfrenta aqui, nós, alunos de convênio, seria a língua. Só que no caso de países lusófonos, como Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau,
essa dificuldade não é tão grande quanto aos países de francofonia. No caso, como no exemplo, é a República Democrática do Congo e do Benin. Outra dificuldade que a gente apresenta aqui, que a gente tem, é no caso cultural. Essa dificuldade diferencia então de países para países, como o Eduardo já mencionou, a África é um continente de vários países, então mesmo entre esses países ainda existe uma diferença cultural. Então nós que estamos vindo para cá estudar, temos cada um a nossa cultura. Então cada um apresenta a sua dificuldade própria em relação a isso. E como vocês foram recebidos em Goiás? No caso eu faço convênio, né? Eu vim, na verdade, a universidade ele dá a vaga. No caso, em termos de transporte e hospedagem, é por conta própria. Sim, como nós fomos recebidos, do ponto de vista logístico, a universidade, de certo modo, se prepara para receber os estudantes. Existe o CAI, que, enfim, ajuda o estudante a inserir-se cá na universidade. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo. O Se Liga volta já já.